por que que você lê tanto? Por que que isso faz parte da tua vida? Porque eu tenho uma pra mim, mas eu queria ouvir a tua. Por que ler faz parte do teu hábito? Acabou que isso veio, Joel, do meu pai. Meu pai é a pessoa que mais lê que eu conheço. Ele lê muito. Eu lembro quando eu era pequeno que, tipo, a gente ia no teu shopping... pai é o que? A Malu é o inteligente que tem o argumento, que é de... Não foi isso que ela falou? É, meu pai é muito inteligente, ele lê sobre vários assuntos. Isso, foi isso que ela falou. O hobby dele, por exemplo, é resolver provas de concursos do IME e do ITA. Sabe, num domingo, nada pra fazer, ele senta numa mesa... Sério? E começa a resolver problema. Ele já deu aula de matemática, de física. Mas ele lê sobre muitos assuntos. Você chega na casa dele, ele tá lendo Cosmos, ou Armas, Germes e Aço, ou tá lendo algum livro de matemática indiano. É bizarro. Meu pai, ele é bizarro. Ele é um cara muito, muito inteligente. O que eu acho que eu ganho do meu pai? Acho que eu sou mais esperto. Porque eu consegui usar essa inteligência, né, de uma maneira a conseguir gerar mais receita. Tá. O meu pai, ele não fez isso, ele não focou nisso. Ele gosta do conhecimento pelo conhecimento. Certo. E desde pequeno, eu sempre vi meu pai com um livro na mão. Quando a gente ia no shopping, né, a minha mãe, por exemplo, estava passeando com a gente. Vou comprar uma roupa ali. Ia ficar meia hora na loja. Meu pai, então vou na livraria. Ia numa livraria, a gente depois passava lá para pegar ele. Ele estava folheando um livro para ver se ia comprar ou não, ou só lendo. Então ele sempre gostou muito disso. Legal. Quando os meus pais se separaram, eu tinha uns 10 anos, eu fui pro Rio, meu pai continua em Taubaté, ele mora lá até hoje. E quando eu voltei pra casa do meu pai a primeira vez para passar férias lá, era bizarro, assim, porque eu vi que a minha mãe segurava ele de fazer umas bizarrices em casa, né? Ele tinha livro até na cozinha. E aí, quando ele casou com a minha madrasta, ela falou, vamos dar um jeito nisso, que não tem espaço aqui pra ter livro na cozinha. Tirou, mas era um negócio de outro mundo. Eu ia pegar um biscoito, falava, cadê o biscoito recheado? Deve estar junto com Revolução dos Bichos ali naquele armário, dá uma olhadinha ali. E era assim. E aí, tendo esse exemplo em casa, acabou que foi muito natural começar a ler mais. E eu lembro que, quando era pequeno, eu ficava testando meu pai. Uma hora, ele sabia todas as palavras. Eu tava lendo um livro assim, falava, pai, o que é isso aqui? Ele respondia na hora. Eu falei, caramba, ele sabe tudo. Aí eu troquei o livro, peguei um dicionário e fui perguntando pra ele. E ele respondendo. Aí uma hora ele falou, você tá lendo o quê ainda? Eu falei, é o dicionário, né? Ele falou, tá me testando, seu homem de poucas letras, né? Vai ler um livro que você vai aprender isso aí, você pega pelo contexto, não sei o quê. Então foi um exemplo muito grande. E aí, depois disso, eu comecei a ler. Eu tenho uma memória boa. Eu vi que isso me dava vantagem em certos aspectos, porque você começa a ter esse arcabouço cultural e isso ajuda muito a você criar narrativas que podem ser melhor compreendidas pelo público. Perfeito. E também vira um diferencial de marca, assim, né? De competição. O pessoal vê, sei lá, tô em dúvida entre fazer um curso com uma pessoa ou com o Bruno. Poxa, o Bruno ele é bom de transformar coisas complexas em mais simples, com exemplos históricos, com narrativas. E isso as pessoas dão valor, porque elas dão valor há muito tempo. Você pega, por exemplo, no Império Romano, o homem culto era aquele que conhecia os mitos. Então, o cara que ele conhecia os mitos, que ele falava grego, por mais que o idioma fosse o latim do Império Romano, ele era tido como um cara de uma cultura acima. Sim. E isso acho que fica até hoje, né? A gente fica impressionado quando vai falar com um cara e o cara tem um arcabouço cultural muito grande, quando o cara já viu vários filmes, já leu vários livros. E isso é interessante. Eu olhava esses caras assim, até personagens de livros que eu lia, né? Eu tô relendo agora o Conde de Monte Cristo, por exemplo. Certo. E eu olho pro Conde de Monte Cristo e falo, eu quero ser esse cara, pô. O cara sabe tudo, viajou o mundo todo, conhecimento muito grande, né? É um personagem que é do romantismo, né? Difícil chegar, porque é quase perfeito, cara. Certo. Mas tem uns caras que você conhece de vez em quando e fala, meu Deus, esse cara podia ser um personagem de livro, de tanto que ele sabe em termos de conhecimento. Então acabou virando um objetivo de vida. Desde isso. menino, você lê? Sim, desde menino. Só que mudou muito o teor das coisas que eu lia, né? Mas desde menino.